do radical do nome do Brasil, vem de brasa, né? Eu acho muito interessante que a brasa é outra metáfora que eu já usei em outra canção, porque a brasa é o símbolo da transição também, é tanto daquilo que se acende quanto daquilo que se apaga. Nesse lusco-fusco, que Brasil se acende, que Brasil se extingue, nesse lusco-fusco, se é que me entende. Da luz para o breu, do breu para a luz, é uma brasa mista que tudo enfeitiça, meio espanta, meio que seduz. Da luz para o breu, do breu para a luz, é uma brasa arisca, meio que enfeitiça. É uma brasa mista, meio que enfeitiça, meio escura, meio que reluz. Essa brincadeira sobre brasa e Brasil é uma transição de um Brasil que começa a ter uma normalidade política, embora a gente tenha críticas intensas e lute por um país menos desigual. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com a cantora e compositora Açucena. Obrigado, Açucena. Olá, Augusto, eu que agradeço. Estou muito feliz de participar desse programa com vocês. Estou numa fase especial, então vamos embora. A Açucena criou aí, fez parte da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, depois se tornou só As Bahias, né, o nome do grupo, e em 2021 partiu para a carreira solo, realizou vários projetos, tributo aí a Gal Costa, agora está lançando seu primeiro álbum solo chamado Lusco Fusco, com produção de Pupilo, grande Pupilo, e Rafael Acerbi. Açucena, conta um pouco desse disco, como é que você montou o roteiro, né? Teve a ajuda da Cel, que é mulher aí do Pupilo. Conta um pouco mais do disco. Lusco Fusco é uma brincadeira metafórica de fases de transição. O lusco-fusco pode acontecer, pode não, ele acontece 2 vezes ao dia, né? Na alvorada, a alvorada é um lusco-fusco. E o anoitecer também é um lusco-fusco. Então a gente tem um crepúsculo, que são sinônimos, o ocaso, e é um momento muito bonito do dia, muito colorido. E essa transição, como esse disco foi construído desde 2021, passou 2022 sendo construído, eu tinha outras ideias de vinhetas que conversassem com o Brasil, que se anunciava antes da eleição, inclusive. E a tristeza que a gente viveu, né, de uma pandemia desgovernada, uma falta de gerenciamento público, uma crise sanitária, sem projeto nenhum para gerir algo tão inédito na história do mundo. O disco estava muito mais num sentido de análise política, ele foi mudando, né? Porque eu lancei esse disco esse ano. Então, a gente vai perdendo esse contato com o aqui e agora, com o que foi, e eu sou muito romântica também. O romantismo estava presente no disco, mas ele se torna mais romântico. E não só romântico, né? Porque até as metáforas românticas que tem ali tem a ver com a vida de uma mulher trans. Sob o meu óculo. Então, a gente fala que as pessoas LGBTs em geral têm o amor como um ato político justamente por o que porque o afeto nos é negado, principalmente as pessoas trans. As pessoas trans são o contrário da família burguesa. Se você tem a coletividade e a propriedade privada ali colocada no símbolo da família burguesa, a mulher trans é a solidão e é a rua. Então, são opostos dentro de uma mesma sociedade. Por isso que o afeto nos é tão caro, por isso que falar de amor nos é tão político. Essa questão, inclusive, no disco, a transição do disco, são muitas transições ali, a transição de corpos travestigêneres, a transição de um Brasil que se apaga, de um Brasil que se acende, ou de um Brasil que se acende, ou de um Brasil que se apaga, porque o lusco-fusco vem do breu para a luz, ou da luz para o breu. Essa palavra veio para brincar com o que é transitório, com a transição, com as cores, com o colorido. Por isso que meu disco eu considero um disco colorido e muito brasileiro ao mesmo tempo. Mesmo que eu fale de amor, o Brasil está ali como símbolo de Brasis profundos, de Brasis urbanos, de uma conversa tanto com a tradição quanto o que a gente chama de contemporaneidade. Acho que é isso, mais ou menos, o que meu disco veio brincar conceitualmente, né? A Açucena comentou aí das Bahias e falou da transição, parece até que não teve experiência nas Bahias, não. As Bahias foram um grande grupo musical,
2 vezes indicada ao Grammy, o pessoal poder saber, ela já falou de um deles, né? E que tem um trabalho muito sólido. Quando ela saiu do grupo, já tinha bastante experiência na carreira musical. Aí o trabalho é muito bom das Bahia. Esse disco solo, você ressalta muito a sua capacidade vocal, sonoridade muito boa, um disco mais leve, né? Mas tem a sua capacidade vocal muito bem explorada. Queria que você comentasse o que você procurou fazer nesse trabalho, o que você, né, tentou ressaltar, né, nesse seu primeiro disco solo. Eu já tinha experiência de ter 3 discos cheios com as Bahias da Cozinha Mineira. E isso me ajudou muito no que eu queria vocalmente, no que eu queria de repertório. Então, é o meu primeiro disco e também o meu primeiro disco com canções autorais minhas, assim. Tem uma que eu divido a autoria com o Paulo Neto. Era interessante para mim colocar o meu jogo poético junto com a minha voz. Então, eu busquei esse lugar da leveza. A gente tem dengoso demais no disco, que é quase que uma bossa nova, estilizada. A gente tem até aquele brega que eu trago dos botecos da minha terra, que é a última, quem sabe. Eu tenho uma voz mais leve ali, naquele bolero seresta rocha baiano, e tem uma coisa de mais suavidade, que eu amo, inclusive, a bossa nova, sou apaixonada. Eu venho de uma escola tropicalista, né? Que eu acho que quem veio depois da Tropicália, até o Chico Buarque fala que ele se tropicaliza pela influência do que a Tropicália faz na música brasileira, na moda, no comportamento, no cinema, nas artes plásticas. E, nesse sentido, eu venho dessa escola. A Gal foi a minha grande mestra, né? E construir, pensando na minha escola, pensando na minha bagagem com as Bahias e a Cozinha Mineira, só que totalmente os ônus e os bônus sendo meus, eu falei, vamos jogar para uma construção vocal que seja não um disco só de produção, mas seja um disco de cantora. Você citou a Gal Costa, a tua influência, né? E você, desde 2021, quando você partiu para a carreira solo, você vem realizando trabalho, já fez 4 projetos, eu contei 4, não sei se tem mais. 4 projetos aí sobre o trabalho da Gal, e ela faleceu em novembro do ano passado, vai fazer 1 ano, fez aniversário recentemente, 26 de setembro, né? Então, queria que você falasse um pouco dela, assim, como é que é a Gal na sua vida? Eu sei que as Bahias tinham muita influência da Gal também. A Gal foi a artista que me pariu como artista que eu sou hoje. A Gal foi uma cantora que sempre esteve presente sob os nossos ombros, né, cantando nos nossos ouvidos. Eu cresci, Gal já estava na TV, Gal já estava nas rádios. Então, a Gal, ela me chamava a atenção pela beleza, mas não era minha artista preferida, porque ela já estava, né, aquela coisa do já estar. Mas eu lembro que em 2022, 2021, a gente da banda assistiu Vaca Profana, da Maior Importância, e começou a entrar na obra dela. E Fatal, para mim, foi um susto mesmo, assim, um susto estético, um susto sonoro. Fatal é um disco cheio de ranhuras, de rasuras, de microfonias, de tropeços. É um disco contracultural, não é coisa para inglês ver. É um disco que ela teve a coragem de lançar, mesmo com tudo aquilo que a gente poderia chamar de defeito. E aquilo me impressionou, aqueles gritos, ela começar a bossa nova e ir para um experimental de guitarra, a Som Preto é cantada só com baixo, ela tropeça no banco e ela fala acontece, ou o violão cai, não lembro muito bem. Então é um jogo estético muito precioso, assim, e sobre a melancolia de um Brasil, de um país latino-americano sob uma ditadura militar, um disco extremamente triste, e potente, e chega eu me arrepio assim quando eu falo, porque é um disco que me tocou, foi nas minhas vísceras. Então, Fatal, quando a banda acaba, era 2021, fazia 50 anos em 2021 que Fatal tinha sido lançado, eu nunca tinha feito nada em homenagem e tributo ao disco A Gal Costa. E eu falei assim, bem, se Gal não vai fazer nada, eu não tenho disco, eu vou lançar minha carreira como uma homenagem a Fatal. E começa meu tributo a Gal Costa aí, homenageando Fatal pelos seus 50 anos, um tributo. E eu lanço Fatal no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, essa conversa com ditadura, com direitos humanos, com a pessoa com quem eu sou,
E como eu fui atravessada com esse disco, me tocou profundamente, assim. Foi algo que casou. Então eu rodei praticamente 2 anos com esse show sem ter disco. Então foi uma dádiva, assim, um presente. E quando a Gal ela nos deixa 1 ano depois, os meus fãs começam a pedir músicas da minha intimidade com a obra dela. E eu faço Baby Te Amo com violão e guitarra. Um show muito mais intimista. Enfim, acho que esse show foi muito precioso também, porque Baby Te Amo conversa com canções que eu cantarolo em casa, enquanto eu arrumo minha casa, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço minhas experimentações vocais. E depois o Sesc me convida para o projeto Meio Século de Discos Históricos, que esse ano o Índia faz 50. Foi um discos de maior sucesso de crítica. Gil tinha voltado, assume a direção musical, Rogério Duprá nos arranjos, Dominguinhos junto, Toninho Horta, então um time potente, Naná Vasconcelos, é um super conjunto ali, uma super banda com a Gal. E foi muito incrível ter feito esse projeto a convite do Sesc, eu acho que foi a coroação de um processo de entrega, porque quem produziu o show foi o Rafa, que estava comigo, produziu Baby Te Amo também, então eu falei, Rafa, vamos para a Índia. Foi um bate-bola muito gostoso, assim, porque o Rafa, embora ele tenha sido das Bahias, o Rafa entendeu que era uma obra minha. Então ele respeitou esse lugar do que era a banda e do que era a Açucena. E o que foi muito bom, assim, desde o início ele trabalhar com ele, foi esse respeito à escuta, né? Essa escuta ativa mesmo de reconstrução, de eu falar o que eu não gosto, do que eu gosto, de eu dar minhas opiniões, as minhas opiniões serem escutadas com esse respeito de a obra ser minha. Açucena, estamos indo para o final da nossa conversa e eu queria fechar aí o nosso bate-papo pelo seguinte, eu já li algumas coisas, você sempre fala sobre esse assunto, né? Que é a ascensão da diversidade de gênero no segmento musical na última década, essencialmente. Queria que você falasse da importância disso. Que os movimentos sociais eles sempre existiram e se organizaram. O que a gente teve nas últimas décadas foi a possibilidade da organização, acho de forma nacional. As pessoas começaram a dividir conceitos, e a internet é uma coisa que provoca essa organização nacional e internacional, os movimentos indígenas, os movimentos negros, os movimentos feministas e os movimentos LGBTs. Então, são 4 movimentos que são essenciais na sua autoconstrução e que conversam. Essa conversa desses movimentos produziram essa eclosão e essa possibilidade da cena LGBT existir como princípio. Então, quando você passa a ter referência, eu não tinha referência. Se essas referências existiram, elas estavam escamoteadas, estavam escondidas. Eu sabia da Roberta Close. Eu não sabia de outra referência que não fosse na moda, porque musicalmente elas estavam escondidas, embora elas existissem. Então, quando a internet possibilita essa conversa com outras pessoas LGBTs no mundo, quando um filho de uma família conservadora começa a transicionar e vira e se torna, né, e desabrocha a sua mulher que existe em você, ou quando um gay sai do armário, uma lésbica sai do armário em famílias conservadoras, e essa conversa de identidade começa a ser construída por meio da internet, por grupos que se encontram na universidade, ou seja, eu existo, estou aqui, quero produzir a minha existência com verdade. E a cena LGBT é muito interessante, porque só o Brasil começa com uma cena tão intensa, assim, de você ter tanto mainstream quanto a cena alternativa. Você tem Pablo Vittar, Glória Groove, você tem... e aí vem Lineker, e aí vem As Bahias e a Cozinha Mineira, Jalu de um lado. Então é uma cena muito poderosa, porque ela é muito colorida. Você tem Linda Quebrada, Jupe do Bairro. Sei lá, a linha é um sentido interessante, por exemplo, do funk, porque o funk tem uma ideia de marginalidade. E ainda o funk sofre muito com seu conteúdo e forma, de onde vem por essa marginalidade. Às vezes, olha que interessante, as Bahias eram muito menos aceitas como mulheres trans do que a Linda Quebrada, porque vinha de uma ideia de marginalidade. Trans não pode cantar MPB, trans tem que cantar coisas marginais, do trap, do rap. Então, se a gente ia para MPBs, havia ou há ainda um certo susto e
e um afastamento do que a gente fazia como música. São as contradições, e contradições faz parte do processo, não quer dizer que é bom ou ruim, necessariamente. Mas o que eu quero dizer é que existe essas contradições dentro de um processo de análise. Então, são muitas pontas assim que eu venho analisando.